Hoje a gente vai trazer aqui uma entrevista com Ian Ivanovic. Ian Ivanovic, que já está aqui conosco agora, nesse momento aqui, na Band News Difusora, para falar com a gente sobre essa situação de violência nas escolas. O Ian, que tem um cargo agora no Ministério da Educação, é coordenador geral de políticas educacionais para a juventude do MEC. Seja bem-vindo conosco aqui, Ian. Obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer estar mais uma vez aqui na Band News, na Rádio Difusora. Cumprimentar cada uma de vocês, em especial os ouvintes. Muito bem, Rosiane, vamos tocar aqui o barco na coluna com a presença do Ian, aproveitar que é alguém que já há muito tempo atua em meio a estudantes e agora tem este cargo de coordenador geral de políticas educacionais para a juventude. É alguém muito envolvido com a juventude mesmo, com a União dos Estudantes, e a gente vai trazer agora informações, aproveitar a experiência dele. Por favor, você assina essa coluna, faça as honras. Sim, uma sorte nossa nesse momento de cobertura. O Ian está em Manaus, ele está passando esses dias em Manaus. Eu o convidei, vocês sabem, ele está morando em Brasília em função deste cargo que ele assumiu no Ministério da Educação, que trata, né, da política para a juventude. Então, ele tem tudo a ver, e eu já apurei também que o Ian faz parte dos grupos de trabalhos que estão sendo formados em torno deste assunto. A gente sabe que isso é uma preocupação do governo federal. Na semana passada foi anunciado um grupo de trabalho interministerial para apresentar a diversidade de soluções que requer esta questão. Então, Ian, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É a primeira vez que você participa aqui. E nos fale a respeito de que tipo... Aliás, vamos começar do começo? Rafael, eu tinha separado ontem, pedido para você separar um vídeo que o Ian falou enquanto presidente da União dos Estudantes Secundaristas Brasileiros. Ele era presidente. Você tinha quantos anos nesse momento? Tinha 19. 18 para 19. Não acredito, então tem mais de 10 anos, por favor. Mas, enfim, isso aconteceu logo depois de um episódio também em Realengo envolvendo o ataque à escola. E o Ian, lá no Congresso Nacional, acho que era na Câmara dos Deputados, né? Senado. Foi no Senado, ele fez esse posicionamento. Ele é mais longo, mas eu queria que a gente trouxesse esse trecho. Nós temos aí, Rafael? Temos sim, vamos acompanhar aqui agora e daqui a pouquinho a gente comenta e vai trazer informações aqui para o nosso ouvinte, contextualização também. O que aconteceu em Realengo foi algo extraordinário. Um cidadão que invadiu uma escola e matou 12 crianças. 12 crianças que estavam lá para estudar, para se formar enquanto cidadão e depois ter uma profissão na sociedade. Poder ajudar a construir o nosso país. Mas o que nós temos que fazer, o debate que nós precisamos fazer, é da violência que acontece diariamente na escola. Dessa violência ordinária que está todo dia na escola. Que acontece do estudante para o professor, do professor para o estudante. E isso acontece porque muitas das vezes, seja de ordem familiar, e aí eu quero ressaltar aqui o papel decisivo da família, também na formação do jovem, do caráter do jovem enquanto cidadão, mas também da escola, mas acontece muitas das vezes porque a materialização dos problemas que a escola tem, sejam da ordem pedagógica, mas seja de ordem estrutural, às vezes se dá numa figura do professor. A materialização de todo aquele problema para o estudante, às vezes, está ali naquele professor e vice-versa. Às vezes, a materialização dos problemas da escola para o professor está no estudante. Vamos pensar que uma escola desestruturada, sem quadra poliesportiva, com um professor mal remunerado, uma sala de aula com 40 estudantes. De fato, o que está se passando ali naquela sala de aula? Muito bem, está aí o áudio. Esse áudio, na verdade, a fala é mais longa. O Ian tratou naquele momento, ainda com estudante, 19 anos, de vários pontos que vieram a se confirmar, infelizmente. Inclusive, fez críticas ao Congresso Nacional por permitir que um deputado federal, irresponsavelmente, fizesse uma série de falas exaltando atos de violência. E esse deputado veio a se tornar presidente da República depois. Então, Ian, qual é a sua visão hoje a respeito dessa questão, em torno dessa escalada de violência, que ela hoje está muito próxima do contexto da rotina das escolas, da educação, e também associada a um momento em que há uma influência e há uma participação desse meio muito grande da internet, né, dessa aceleração da informação e sem nenhum controle dessa informação, mas a participação ativa de crianças e adolescentes, portanto de estudantes também, nessa disseminação de informação. Rosiane, primeiro, a violência no Brasil, infelizmente, não é uma novidade. Nós estamos falando de um dos últimos países
das Américas, se não o último país das Américas a libertar os escravos. Então, a violência no Brasil ela não é uma novidade. Em especial no último período, você tem o marco do atentado de Realengo, que é exatamente o motivo dessa audiência pública que aconteceu no Senado e que eu pude falar, que chamou mais atenção pelo fato de uma violência radicalizada, extremada, está indo para dentro de um território de paz, que é o território da escola. Então, o que, na minha opinião, nós precisamos fazer como medida prioritária? O diálogo. O maior desafio nosso é construir uma lógica de não violência. E para a construção dessa lógica de não violência, essa lógica de paz, nós vamos ter que fazer amplos debates com a sociedade. E amplos mesmo, com os pais, com as mães, com os segmentos da segurança, com o corpo pedagógico das escolas e das universidades. Porque o desafio emergencial, ele vai ser respondido, ele já está sendo respondido. Eu não sou partidário dos que acham que a saída dos problemas de enfrentamento à violência na escola seja colocar policial dentro da escola, mas também não sou partidário daqueles que acham que a polícia não pode ter um papel, que a justiça, que a segurança pública não pode ter um papel nesse enfrentamento. Agora, para nós termos, de fato, uma sociedade onde a escola seja verdadeiramente um território de paz, nós precisamos construir, a partir de indicadores, a partir de levantamento de dados, ações e programas que, em especial, dialoguem com o estudante, com os professores e com todo o corpo pedagógico da escola e da universidade. Por isso que qualquer uma saída com o objetivo de dar uma resposta complexa de forma fácil é equivocada. Vamos pegar aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, no mundo, é o país que mais investe recurso no enfrentamento à violência nas escolas. Bilhões de dólares são investidos todos os anos em enfrentamento à violência nas escolas. E mesmo assim, Rafael, os Estados Unidos não conseguiu conter uma escalada de violência nas escolas. Na verdade, no pós-pandemia, no pós-abertura às escolas, aumentou o número de incidentes de violência nas escolas dos Estados Unidos. E eu estou falando de escolas que recebem recursos do governo nos Estados Unidos, que colocaram o detector de metal, que colocaram portas reforçadas para, em caso de invasão, as pessoas conseguirem se manter seguras dentro das salas de aula. Mas, no entanto, essas escolas continuam sendo palco de violência, de assassinatos, todos os anos, praticamente todos os meses, nos Estados Unidos. Então, qualquer uma saída fácil que se proponha, ela vai ser equivocada. Ela vai ser unicamente para dar uma resposta momentânea, mas não real, não efetiva. Eu queria até aproveitar, Ian, que você fala de uma resposta real, de uma resposta efetiva. Eu acho que é muito perceptível que essa resposta ela é a longo prazo. Sim. No mínimo a médio e longo prazo. E aí eu queria aproveitar, obviamente, a sua presença aqui conosco. Você que está como coordenador geral de políticas educacionais para a juventude no MEC, no Ministério da Educação. E eu sei que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Mas como que você enxerga o caminho de políticas para a juventude em um momento hoje de tanta informação fácil, de tanta informação nociva por meio de redes sociais? E a gente, obviamente, não pode ser conivente e não tocar no assunto de que há uma desestruturação da atenção familiar também. Então é um desafio muito grande das escolas terem que remar contra o seu próprio processo e também tentar resgatar alguma coisa dentro de seios familiares que infelizmente não tem mais um certo controle, um diálogo. E eu não falo controle rígido, mas um diálogo, uma conversa entre esses pais ou responsáveis com crianças sobre tanta informação que acontece. A gente observa hoje, eu sou pai, converso muito com outros pais e mães, a gente observa uma terceirização dessa educação e uma terceirização perigosa porque vem por meio de desconhecidos, de terceiros por meio da internet, né? É muito difícil, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, aproveitando a sua experiência. Sim, eu acho que primeiro nós vamos ter que conjugar prevenção e enfrentamento. E vamos começar a partir daqui. O enfrentamento emergencial está sendo feito. Essa questão da segurança nas escolas,
ela não é uma atribuição propriamente da escola. Ela é uma atribuição de um conjunto de atores que atuam em torno dessa temática, inclusive a escola. O incidente que aconteceu ontem aqui em Manaus foi dentro de uma escola particular. No entanto, o Estado brasileiro, quando é pautado sobre a salvaguarda dos cidadãos brasileiros, ele também tem que dar resposta, em certa medida, a isso. É óbvio que as escolas particulares precisam pensar as suas políticas de enfrentamento à violência. As escolas particulares, elas têm uma outra vocação para além do que é a vocação da escola e da universidade pública. Portanto, elas precisam ter as suas políticas próprias de enfrentamento. Agora, do aspecto prático, você tem hoje uma parte da inteligência destacada pelo Ministério da Justiça para fazer esse acompanhamento do que acontece nas chamadas Dark Web e Deep Web, né? O que está emergindo. Exemplo, o assassinato da professora do Estado de São Paulo. O responsável pelo assassinato, ele não só atuava nos grupos do submundo, mas como ele informou nas redes sociais, nas redes abertas, do que estava acontecendo. O que aconteceu lá em Blumenau, o assassino, ele, antes ou depois, se não estou enganado, publicou nas redes o que tinha feito. E isso foi reportado à Polícia Federal e em minutos a Polícia Federal chegou à localidade. Porque as redes sociais informaram a Polícia Federal, informando o telefone, informando a localização da onde estava. Então, as medidas de investigação, de apuração, haviam 10 pessoas que cuidavam dessas apurações na Polícia Federal, agora são 50. De imediato, aumentou o número para poder dar conta dessa demanda. As medidas voltadas à criação de um canal direto de comunicação, e no final eu vou falar porque eu quero fazer um apelo, aproveitar para fazer um apelo sobre essa questão das informações. Elas estão sendo tomadas. O presidente Lula decidiu instituir um grupo de trabalho interministerial de enfrentamento à violência na escola, o que nunca havia sido feito. Esse grupo vai ser liderado pelo ministro Camilo e lá no MEC pela secretária Zara e por mim, exatamente por compreender que é preciso encontrar saídas coletivas. Não dá para desassociar também a esse debate a questão, por exemplo, da saúde mental. Nós temos hoje um programa no Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, chamado Saúde na Escola, Programa Saúde na Escola. Esse programa, basicamente, hoje ele dá conta de vacinação e de saúde bucal. A ideia, não posso ainda afirmar, porque essa é uma questão que requer um tempo para se construir, mas é exatamente incluir neste programa Saúde na Escola a questão da saúde mental, e essa abordagem, esse atendimento é que vai ser modulado para chegar na ponta, para que as pessoas possam acessar. Então, saúde mental, a questão da apuração, das investigações que estão sendo feitas, agora da mesma forma como nós precisamos inserir as práticas esportivas, nós precisamos inserir a agenda cultural nesses ambientes. Vejam, nós estamos falando de uma temática que ela é altamente transversal. Como eu disse aqui inicialmente, as ações emergenciais estão sendo tomadas. Dentre essas, uma linha de financiamento, 150 milhões de reais foram colocados ainda na semana passada à disposição dos entes federados, portanto, os estados e municípios que queiram desenvolver ações de enfrentamento à violência nas escolas. Então, as ações emergenciais já foram tomadas e estão sendo tomadas. Esse grupo de trabalho que foi criado, ele tem 90 dias para apresentar ações e programas que vão ser desenvolvidos. Por isso eu também não quero adiantar muitos temas, porque esse grupo vai ter que trabalhar, e esse grupo que tem técnicos, ouso dizer, nós estamos montando um grupo com os principais cérebros, os principais elaboradores dessa temática, para exatamente em 90 dias nós entregarmos nas mãos do presidente Lula, entregarmos nas mãos do ministro Camilo Santana e dos demais ministros de Estado que estão nesse grupo interministerial, para poder ter um diagnóstico preliminar, mas também algumas ações e programas a serem lançados. Isso eu falo do emergencial, portanto, do enfrentamento. Agora, da prevenção. A prevenção aí requer tempo. Porque, do contrário, nós não vamos estar propondo ações de fato efetivas. Eu acabei de falar aqui dos Estados Unidos. Nós precisamos ter tempo. Nós temos um apagão, Rafael, de dados no Brasil. Um apagão.
Dica de passagem, nos Estados Unidos também. Só que nos Estados Unidos, alguns meios de comunicação, por iniciativa própria, tal qual no Brasil aconteceu quando fazia um levantamento diário das vítimas de Covid, de quantas pessoas, enfim, estavam com a Covid. Nos Estados Unidos, os meios de comunicação começaram a fazer pesquisas, grandes pesquisas, que se tornaram o parâmetro para, inclusive, indução de algumas políticas lá. Mas no Brasil nós temos um apagão de dados. Hoje nós não sabemos afirmar qual é a incidência de violência em escolas e universidades. Os indicadores, os pontos de partidas que nós temos são os boletins de ocorrência, e a gente sabe que o que chega na delegacia é muito pequeno, e aquilo que é divulgado pelos meios de comunicação. Então, nós precisamos encomendar uma pesquisa nacional para fazer esse levantamento da incidência de violência nas escolas e universidades do nosso país. E nós precisamos também pensar ações de comunicação e de diálogo. É preciso integrar os órgãos de segurança, a escola e a comunidade. Sem que haja uma integração, de fato, com todos os atores envolvidos na escola, nesse território da escola, nós teremos dificuldade. Agora, eu insisto, a escola, ela é um território de paz. A escola ainda é o melhor instrumento de formação do caráter do cidadão brasileiro. Agora, para isso, nós precisamos resgatar esses valores de paz, esses valores de unidade. Nós precisamos, eu queria grifar isso, nós precisamos isolar o extremismo no Brasil. E nós precisamos, a partir desse isolamento do extremismo no Brasil, unir o nosso país em torno dessa agenda de paz. A escola precisa ser um território de paz. E eu sei que, independentemente da posição eleitoral que as pessoas possam ter tomado no último ano, a maior parte dos brasileiros não aprovam que o território escolar, que a escola, que a universidade se torne um espaço de violência. Por isso, Rafael, e vou fechando aqui, nós precisamos dialogar. Porque também, Rafael, primeiro você precisa tipificar. Nós temos vários tipos de violência. E nós temos essa violência extremada, que é a violência que atenta contra a vida da pessoa. Agora, nós não podemos também ter uma sociedade de canceladores e cancelados. Nós sabemos que dentro dessa escala de violência, existe aquela que pode ser tratada pedagogicamente. Existe aquela que a pessoa pode se educar. Existe aquela que, se a pessoa quiser, ela pode aprender. Todos nós, em algum momento, já cometemos algum tipo de violência. Todos nós. Às vezes sem perceber que está cometendo, porque nós somos criados numa sociedade que reproduz uma cultura de violência. Então, é um pouco disso, Rafael. Olha, o Rafael, o questionamento do Rafael induziu o Ian a mostrar o que de fato ele é, porque vocês ouviram o áudio que a gente colocou um pouco antes da entrevista, ele tem uma militância, ele tem uma atuação, é historiador, então todos esses contextos de formação do Ian trazem esse conteúdo para ele, é muito bom, eu sempre gosto de ouvi-lo e compartilhar essas informações também. Agora eu quero ouvir um pouquinho o Ian, que está lá no MEC, e é por isso que eu vou fazer duas perguntas que eu queria que você respondesse. A gente também tem outro entrevistado importante ser ouvido agora, que vai ser o Dr. Sérgio Fontes, mas a primeira é uma crítica à forma, neste momento, como o governo Lula está lidando com essa questão. No ponto específico, sobre o debate em relação ao Marco Civil, a revisão do Marco Civil e a responsabilização, né, das grandes empresas de comunicação, né, desses meios sociais, do Google e tudo mais, a respeito do controle desse conteúdo. Esse é o ponto. Não que não se precise fazer esse tipo de revisão, mas que esses nichos de violência e de combinações de violência, eles estão acontecendo em ambientes de chats, de jogos. Isso ainda não passou, neste momento, a ser tratado pelo governo federal. Esse é um ponto. O outro ponto, ele está nessa fala sua há mais de 10 anos a respeito das pequenas violências, né? As pequenas violências entre alunos, as pequenas violências entre professores e alunos e professores e pais e professores. Você inicia esse ambiente de ódio por meio desse contexto. Eu queria que você falasse desses dois pontos como política pública na participação do MEC. Tá. Primeiro, das medidas nessa relação com os meios de comunicação. Há 12 anos atrás, Rosane, e nós falávamos já disso, sem ter
esse debate tão aprumado e divulgado como está tendo hoje, dos meios de comunicação estabelecerem protocolos internos. Um dos trabalhos, e por isso que o Ministério da Secretaria de Comunicação da Presidência da República está nesse grupo. E eu sei que eles estão propondo algumas medidas para se ter protocolos nacionais junto a essa relação aos meios de comunicação, porque nós sabemos que muitos desses atores que promovem esse tipo de violência extremada estão na busca da fama, se comunicando de forma mais simples. Estão em busca de uma fama. Por isso que a abordagem precisa ser uma abordagem integrada a um protocolo mínimo. E eu sei que vários meios de comunicação estabeleceram os seus protocolos e acredito que o governo no próximo período também, a partir de uma relação combinada com todos os meios de comunicação, também para não ferir a liberdade de comunicação, de imprensa que existe, vão chegar ao entendimento. Mas acredito que a reação foi muito boa dos meios de comunicação, pelo menos dos meios formais de comunicação, né? Dos meios tradicionais, de se constituir um protocolo. Agora ainda é assustador como as pessoas se comportam na busca pela melhor imagem, na busca pela melhor foto, desconsiderando todo um trabalho de pesquisadores que tem de como se comportar diante de uma situação dessa. Eu mesmo acompanhei ontem a repercussão aqui em Manaus, assustado. A quantidade de pessoas me mandando vídeos, imagens, foto daquele que promoveu, deferiu ali os golpes na sua colega e aparentemente também numa professora. Eu tenho falado muito aparentemente porque na posição institucional eu não posso fazer afirmações sem que haja de fato aquilo devidamente apurado, enfim, confirmado, esclarecido, né? Então a gente tem que procurar, eu tenho buscado ter muito cuidado com essas generalizações. Então o governo está tomando as suas medidas. Está buscando diálogos com os meios de comunicação e está buscando também o diálogo com aqueles que são responsáveis por administrar no Brasil as principais plataformas de comunicação. Então, essas pessoas estão sendo chamadas, estão sendo ouvidas e nós vamos ouvir nesse grupo interministerial todos esses atores. Nós sabemos que existe uma grande possibilidade de jogos estarem motivando, é possível que tenha isso. Talvez uma das medidas seja estabelecer uma idade de acesso, hoje não tem, mas estabelecer uma idade para que as pessoas acessem, possam comprar esses jogos, enfim. Mas essas medidas serão todas propostas nesse grupo de transição. São 90 dias. Nós temos 90 dias. O tempo está correndo. Nós já tivemos uma primeira reunião liderada pelo ministro Camilo Santana. Foi uma resposta rápida. Algumas medidas urgentes já foram tomadas e anunciadas. Agora nós estamos entrando numa etapa de oitiva, ouvindo os estudantes, ouvindo os trabalhadores, os professores da área de educação e ouvindo vários especialistas do Brasil e internacionais, para inclusive nós bebermos em algumas experiências internacionais que foram tomadas. Sobre a última parte, que eu acho que eu não respondi, eu vou buscar ser mais curto, eu acredito o seguinte, Rosiane, os desafios, os desafios de lá de 2011, não são os mesmos, mas eles se tornaram mais complexos, em especial pelo acesso à internet. E por isso, o Rafael aqui falou, quando ele me indagou inicialmente, do papel da família e dessa terceirização. Nós sabemos que os homens e as mulheres hoje, eles acabam tendo que exercer cada vez mais cedo e cada vez mais um papel no mercado de trabalho. A escola é uma parte importante, agora a família não vai ser substituída. Então, o pai e a mãe acompanhar as redes sociais do filho é importantíssimo. E quando eu estou falando de redes sociais, eu quero grifar. Eu sei que é ruim falar o nome de algumas plataformas, mas é preciso olhar todas as redes sociais. Dentre essas, o WhatsApp. Porque o que se percebe é que muitas das vezes o pai e a mãe, o responsável, ele olha lá o Facebook, ele olha o Instagram, mas ele não olha o Telegram, ele não olha o WhatsApp, que é onde estão os grupos, às vezes, de sala de aula, onde estão os grupos das escolas e que você acaba vendo muita coisa. É óbvio que os jovens, os adolescentes, as crianças precisam ter devidamente a sua privacidade e o pai e a mãe, o responsável, precisam encontrar o melhor caminho de diálogo com os seus filhos, com, enfim, aqueles que eles são responsáveis, para também não criar uma situação em que a criança, ela não tenha, ou o jovem e o adolescente não tenham também a sua devida
privacidade. É preciso cuidar, porque isso também pode refletir em traumas que se tenha. Agora, uma questão que eu acho que está na ordem do dia, saúde mental. Acho que ninguém tem mais dúvida. Eu cresci ouvindo. Isso é frescura. Isso se resolve com uma boa palmada. Quando a gente está vendo que a questão da saúde mental, ela é central para os desafios que nós temos. Por isso, o papel do Ministério da Educação se tornou muito decisivo. Muito bem. Olha, Ian, muito obrigada por sua participação. Espero que você volte em outros momentos e vai voltar com certeza. Esse tema vai voltar aqui também, Rafael, por outras vozes. A gente precisa amplificar, a gente precisa se instruir, saber lidar, saber como conversar com os jovens, com estudantes, por todo mundo que está passando isso. Os pais precisam ser instruídos também. Como acompanhar os filhos, como conversar. É interessante o que o Ian falou. Uma vez eu fui na palestra de um profissional que trabalha com a linguagem, com os jovens. O Adeilson Salles, a gente até trouxe uma entrevista com ele. Era legal a gente o entrevistou aqui e é uma lembrança muito importante sua agora. A gente tentar marcar com ele novamente. Mas ele pegou e perguntou do público, Ian, Jenny, Rafael, ouvintes, o seguinte: quem aqui conversa com os filhos? E aí todo mundo levantou o braço e disse: vocês estão fazendo errado, vocês precisam aprender a ouvi-los. É porque muitas vezes os pais, quando perguntam, de certa maneira, se não há uma comunicação e uma relação de muita confiança, que isso é difícil de construir mesmo com os filhos, o adolescente, a criança, ele vai moldar a resposta dele para nos agradar. É o famoso normal, né? Como foi a escola? Normal. Não, e para agradar. Legal. O que meu pai quer ouvir, o que minha mãe quer ouvir. Quando a gente ouve, a gente faz com que eles se sintam à vontade de ser como são. E aí a gente consegue alcançar algumas coisas sem um julgamento, mas educando. Educar é um processo muito complexo, né? Muito complicado. E a gente precisa aprender com todas essas vozes, sim. Então, obrigada, Ian, pela entrevista. Deixo aqui o espaço para o Rafael continuar a condução. Bom, agradecer aqui o Ian Ivanovic, coordenador-geral de Políticas Educacionais para a Juventude do MEC, o Ministério da Educação. Agradeço muito pela gentileza de dispor de tempo aqui, Ian, para conversar conosco, com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. É muito importante que nós possamos, como a Rosane falou, ouvir essas vozes que possam esclarecer, que possam até nos orientar e guiar em relação a esse momento difícil, turbulento que a gente vem enfrentando. E a gente, como um veículo de comunicação, como concessão pública, tem esse dever de trazer essas informações, de trazer o debate, trazer o assunto para debate, para orientar cada vez mais as pessoas que nos acompanham. Obrigado pela sua participação e por dividir esse conhecimento com a gente. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer também a oportunidade institucional de estar dialogando com vocês, dialogando com os ouvintes de vocês, mas eu queria finalizar com um apelo. Eu gostaria de fazer um apelo a toda a população da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, do Brasil que nos ouve, para exatamente as pessoas não compartilharem, não divulgarem mensagens falsas. Eu sei que muitas das vezes as pessoas bem intencionadas divulgam para procurar proteger os seus entes queridos. Mas ao divulgar, ao colocar nos grupos, isso acaba contribuindo com essas pessoas que ou querem promover violências extremadas ou querem construir uma situação de pânico na sociedade. Então, por favor, você que receber uma denúncia, você que recebeu um vídeo, não compartilhe, não divulgue nas suas redes sociais, porque indiretamente, ou melhor, diretamente, você está contribuindo para criar uma situação de pânico ou até favorecer essas pessoas que querem de fato realizar violências em si dentro das escolas e de outros ambientes. Para isso, foi criado um canal de comunicação direta a partir do Ministério da Justiça, que é a partir do site do Ministério da Justiça. Você pode colocar na internet Ministério da Justiça, você vai direto para o site do Ministério da Justiça e lá tem uma aba Escola Segura e lá você pode fazer de forma segura, você não vai ter seu nome divulgado, você não vai ter suas redes divulgadas e você vai estar contribuindo verdadeiramente para a solução do problema.